A idosa nunca encontrou o amor verdadeiro, até que um dia, um jovem jardineiro mudou sua vida e todos ficaram chocados. O sol da manhã aquecia meu rosto, um calor suave que parecia penetrar até a alma. O cheiro de terra molhada e de jasmim recém-aberto enchia o ar, uma fragrância que se tornara o perfume da minha nova vida. Ao meu lado, Renan sorria, seus dentes brancos brilhando em contraste com a pele bronzeada pelo trabalho diário sob o céu aberto. Ele apontou para um pequeno broto de rosa que finalmente ousara desabrochar, e sua alegria era tão pura, tão contagiante, que não pude deixar de sorrir junto. Nossos ombros se tocaram por um instante, um contato casual, mas que para qualquer um que olhasse de longe, poderia parecer um gesto de imensa intimidade. E era, de certa forma. Mas não da maneira que todo o resto do mundo parecia pensar. Enquanto o observava explicar com paixão como aquela roseira, antes doente e sem vida, agora estava florescendo, minha mente viajou para trás. Viajei por décadas de jardins sem cor, de casas cheias de luxo, mas vazias de afeto. Aos 60 anos, eu deveria ser uma matriarca rodeada de filhos e netos, ou pelo menos com um companheiro de longa data para compartilhar o silêncio confortável do amanhecer. Em vez disso, por quase toda a minha vida fui apenas um alvo. Uma carteira ambulante com um coração ingênuo anexado. Meu primeiro grande desgosto chamava-se Ricardo. Ele era um poeta, ou assim se intitulava. Usava palavras como um pintor usa pincéis, criando quadros de um futuro glorioso onde nosso amor seria a obra-prima. Ele me declamava sonetos à luz do luar e me prometia uma eternidade de versos. Eu, com meus 30 e poucos anos e uma carência que gritava, acreditei em cada sílaba. Financiei a publicação de seus 3 livros, paguei por suas viagens inspiradoras à Europa e reformei um apartamento inteiro para que ele tivesse seu santuário criativo. O santuário durou até o dia em que me recusei a comprar uma pequena editora para que ele pudesse ser seu próprio chefe. As palavras bonitas secaram como uma fonte no deserto. O poeta apaixonado se transformou em um homem frio e distante, que me acusou de sufocar sua arte com o materialismo. Ele foi embora, mas não antes de esvaziar o santuário de tudo que tinha valor. Depois veio o Fernando. Ai, o Fernando. Ele era o oposto do Ricardo. Não era de palavras, era de ação. Um empresário arrojado, dinâmico, que me fez sentir como parte de algo grandioso. Ele não falava de amor, falava de parceria. Íamos construir um império juntos. Nossas vidas, nossas finanças, tudo seria uma coisa só. Chegamos a marcar a data do casamento. Os convites foram enviados, o vestido caríssimo pendurado no meu closet. Faltando uma semana para a cerimônia, meu advogado, um velho amigo do meu falecido pai, me chamou para uma conversa urgente. Ele havia feito uma investigação por conta própria, desconfiado da pressa de Fernando em assinar os papéis da união de bens. Descobriu que o império de Fernando estava à beira da falência. O casamento não era uma parceria, era um resgate. Ele estava se afogando em dívidas e planejava usar meu patrimônio como boia de salvação. Confrontei-o. Ele não negou. Pelo contrário, tentou me convencer de que era um investimento estratégico. Com o seu capital e a minha visão, nós podemos dar a volta por cima, querida, ele disse, com a mesma calma com que pedia o café da manhã. Naquele dia eu não chorei. Senti uma frieza que nunca havia experimentado. Cancelei tudo. Perdi o dinheiro dos preparativos da festa, mas salvei o que restava da minha dignidade. Os jornais de fofoca se deliciaram com a história da noiva abandonada às vésperas do altar, mas ninguém soube da verdade. Eu preferi o papel de vítima ao de tola. Houve outros, claro. Namoricos mais curtos, flertes que terminavam assim que eu dizia não a um pedido de empréstimo para um negócio infalível, ou quando me recusava a presentear com um carro importado. Cada um deles deixou uma pequena cicatriz, uma camada a mais de desconfiança ao redor do meu coração. Com o tempo, desisti. Aceitei minha solidão. Foquei no meu trabalho, na administração dos bens que meu pai me deixou, e em pequenas alegrias solitárias. Viajei o mundo, mas sempre voltava para o mesmo vazio. Meus amigos, a maioria do mesmo círculo social, me olhavam com uma mistura de pena e inveja. Pena pela minha solidão, inveja pela minha liberdade financeira. Nenhum deles entendia que essa liberdade era a própria causa da minha prisão. Dona Maria Helena, a voz de Renan me trouxe de volta ao presente, ao calor do sol e ao perfume do jasmim. A senhora está bem? Ficou quieta de repente. Olhei para ele, para aquele rosto jovem, honesto, sem um pingo da malícia que eu aprendera a identificar à distância.
Seus olhos demonstravam uma preocupação genuína. Ele não queria nada de mim, a não ser talvez um copo d'água e um elogio pelas suas flores. E era exatamente essa ausência de segundas intenções que havia quebrado o gelo ao redor do meu coração. Estou ótima, meu querido, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Estava apenas pensando em como este jardim mudou desde que você chegou. Ele sorriu orgulhoso. As flores só precisavam de um pouco de atenção e carinho, dona Helena. Às vezes é só isso que falta. Assenti, sentindo um nó se formar na garganta. Ele não fazia ideia do quanto aquela simples frase se aplicava a mim. Naquele momento, eu soube que minha vida, assim como o meu jardim, finalmente estava começando a florescer de verdade. O passado era uma terra seca e árida, mas o presente era um solo fértil, e uma semente inesperada havia acabado de ser plantada. Nossa amizade floresceu de maneira tão natural quanto as gardênias que ele plantou perto da minha janela. Renan não era apenas um jardineiro. Ele era um artista, um ouvinte, e, acima de tudo, um jovem com uma alma que parecia muito mais antiga do que seus 20 e poucos anos. As manhãs se tornaram a minha parte favorita do dia. Eu preparava um café forte, cortava fatias generosas de bolo de fubá, e nos sentávamos na varanda. Eu em minha poltrona de vime, ele nos degraus, com as mãos ainda sujas de terra. Ele me contava sobre seus sonhos. Queria estudar paisagismo, talvez até botânica. Falava sobre as plantas como se fossem pessoas, cada uma com sua personalidade, suas manias, suas necessidades. A samambaia é meio dramática, dona Helena. Se a gente esquece de regar um dia, ela desmaia. Já o cacto é resiliente. Aguenta o tranco. Mas se a gente dá carinho demais, água demais, ele apodrece por dentro. Eu ouvia, fascinada, não apenas pelas suas palavras, mas pela pureza que emanava delas. Ele não tinha a ambição desmedida que eu vira em tantos outros homens. Sua ambição era simples: fazer a beleza brotar da terra. Em troca, eu falava pouco sobre mim. Contava histórias da minha infância, de como meu pai me ensinou a amar a natureza, mesmo que eu nunca tivesse tido o talento de Renan para cultivá-la. Eu omitia as histórias de desilusão, os casamentos frustrados, a sensação de ser um prêmio a ser conquistado. Com ele, eu não queria ser a milionária solitária. Queria ser apenas a Maria Helena, a senhora do bolo de fubá que gostava de ouvir sobre flores. Essa dinâmica atraiu olhares, é claro. Minha empregada, Lúcia, que estava comigo há quase 30 anos e já tinha visto muitos pretendentes entrarem e saírem pela minha porta, me observava com uma sobrancelha arqueada. Meus vizinhos do outro lado da cerca viva, que Renan deixara impecável, cochichavam quando nos viam rindo na varanda. Eu sabia o que eles pensavam. A velha rica e o garotão bonito. Era um roteiro clichê, e eu não podia culpá-los por pensarem o óbvio. Afinal, a minha vida até ali tinha sido uma sucessão de clichês tristes. Um dia, enquanto ele podava uma laranjeira, Renan mencionou seu pai. Meu pai ia adorar esse pomar. Ele que me ensinou tudo. Dizia que a terra nunca mente pra gente. Se a gente cuida dela, ela sempre nos dá o melhor de volta. Havia uma admiração tão profunda em sua voz que despertou minha curiosidade. E onde ele está? Trabalha com jardinagem também? E perguntei, tentando parecer casual. Renan parou o que estava fazendo e limpou o suor da testa com as costas da mão. Ele teve um acidente há uns anos, numa obra. Machucou feio a coluna. Hoje em dia, ele mal consegue andar pelo quintal de casa. Mas a cabeça dele continua a de um mestre jardineiro. Ele fica me dando as ordens de longe, da janela da cozinha. Ele disse com um sorriso triste, mas cheio de carinho. Aquilo me tocou. A imagem daquele homem, um mestre jardineiro aprisionado em seu próprio corpo, olhando o filho continuar seu legado, era poderosa. E me fez ver Renan com ainda mais admiração. Ele não trabalhava apenas para realizar seus próprios sonhos, mas para honrar o do pai. Eu gostaria de conhecê-lo um dia, eu disse, e a frase saiu antes que eu pudesse contê-la. Renan abriu um sorriso largo. Ele ia adorar Dona Helena. Mas já sabe como é? Ele é meio bicho do mato. Ficou um pouco amargo depois do acidente. Não gosta muito de visita. Talvez ele abra uma exceção para uma senhora que adora bolo de fubá e histórias de jardinagem. Eu insisti, gentilmente. E foi assim que, numa tarde de sábado, Renan me levou para conhecer sua casa. Era uma casinha simples, num bairro operário, mas o jardim da frente era uma obra de arte. Mesmo em um espaço pequeno,
Havia uma harmonia de cores e formas que revelava a mão de um especialista. E lá, sentado numa cadeira de rodas na sala, com a janela aberta para poder sentir o cheiro das suas plantas, estava Renato. Se os olhos de Renan eram a personificação da esperança e da juventude, os de Renato eram a personificação da resiliência. Eram olhos fundos, marcados por uma dor física que eu só podia imaginar, mas que continham uma inteligência e uma vivacidade que o acidente não conseguiu apagar. Ele era mais velho, talvez uns 5 anos mais que eu, com cabelos grisalhos e mãos grossas e calejadas, mesmo que não pudessem mais cavar a terra. A conversa começou tímida. Ele era de fato um homem de poucas palavras, mas quando comecei a perguntar sobre as orquídeas raras que ele cultivava na varanda dos fundos, seus olhos brilharam. Ele começou a falar, a explicar as particularidades de cada espécie, os segredos para a floração, as pragas que as ameaçavam. Renan sentou-se ao nosso lado, quieto, apenas observando, feliz em ver o pai se abrir daquela maneira. Eu não sei dizer exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido quando ele descreveu como o perfume da dama da noite o fazia lembrar da sua falecida esposa. Ou talvez quando ele me olhou, não como a dona Maria Helena, a patroa do meu filho, mas como uma mulher que compartilhava da mesma paixão que ele. Naquele olhar não havia interesse, não havia cálculo. Havia apenas reconhecimento. Ele via a amante de jardins, não a conta bancária. Passei a tarde inteira lá. Comemos pão caseiro que um vizinho trouxe e tomamos café coado na hora. Falamos sobre podas, adubos, sobre a lua certa para plantar e a melhor forma de combater pulgões. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu senti uma paz que não sentia há décadas. Ao me levar para casa, Renan estava radiante. Eu nunca vi meu pai falar tanto com alguém que ele acabou de conhecer. Acho que o santo de vocês bateu, dona Helena. Eu sorri, sentindo o calor daquela tarde ainda no meu peito. Seu pai é um homem extraordinário, Renan. Naquela noite eu não me senti sozinha. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu tinha a sensação de ter encontrado alguém que falava a mesma língua que a minha alma. Uma língua que não era feita de palavras bonitas ou promessas de negócios, mas de terra, de raízes e da paciente espera por uma flor desabrochar. Minhas idas à casa de Renato se tornaram o eixo em torno do qual minha semana girava. As manhãs ainda eram de Renan, do meu jardim, dos nossos cafés na varanda. Mas as tardes eram de Renato. Eram o meu segredo, o meu santuário. Eu chegava por volta das 2, sempre com alguma desculpa. Um novo tipo de adubo que eu queria a opinião dele, uma muda de uma planta diferente, ou simplesmente um bolo recém-saído do forno. A verdade é que eu não precisava de desculpa nenhuma. Havia um entendimento silencioso entre nós. Uma necessidade mútua daquela companhia. Enquanto o mundo via o jovem e belo Renan entrando e saindo da minha mansão, alimentando as fofocas que eu podia quase ouvir nos jantares da alta sociedade, a verdadeira transformação da minha vida acontecia numa sala de estar modesta, com o cheiro de café passado e terra úmida. Renato e eu falávamos por horas. As plantas eram nosso ponto de partida, a ponte segura entre 2 mundos tão diferentes. Mas aos poucos, fomos atravessando essa ponte para territórios mais pessoais. Ele me contou sobre sua esposa, Helena, que partiu cedo demais, levada por uma doença repentina. Falou de como ele via a força dela no filho, Renan. A Helena era assim, sabe? Não tinha tempo ruim. Acordava cantando, mesmo com as contas se acumulando. O Renan puxou isso dela, essa alegria teimosa. Ele falava do passado sem amargura, com uma saudade doce que me comovia. Pela primeira vez na vida, eu me senti segura para falar das minhas próprias cicatrizes. Não entrei em detalhes sórdidos sobre o dinheiro e os enganos, mas falei do vazio. Eu passei a vida inteira sentindo que as pessoas olhavam através de mim. Confessei um dia, enquanto o ajudava a reenvasar uma pequena violeta. Elas não viam a Maria Helena, viam uma oportunidade. Então eu construí muros, sabe? Muros altos para ninguém mais conseguir entrar. Renato parou o que estava fazendo e me olhou, com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma. Ele tocou minha mão. Um gesto rápido, quase imperceptível, mas que enviou um calor por todo o meu corpo. Os melhores jardins são os que têm muros, ele disse com a voz rouca. Protegem as flores mais delicadas do vento forte. O problema não são os muros, Maria Helena. O problema é nunca mais abrir o portão. Naquele dia, eu senti meu portão enferrujado por décadas de abandono, começar a ranger
ia se abrir. A relação com Renan também mudou, mas de uma forma diferente. Ele se tornou de fato o filho que eu nunca tive. Ele me contava sobre suas paqueras, pedia conselhos, reclamava das contas. Eu o ajudava com os livros para seus estudos de paisagismo, mas não como um cheque em branco. Eu comprava os livros e pedia que ele me explicasse os capítulos mais difíceis. Era uma troca. Ele me dava sua juventude e sua energia. Eu lhe dava a minha experiência e, claro, um empurrão financeiro que ele aceitava com a mesma naturalidade com que aceitava um pedaço de bolo. Dona Helena, a senhora nem imagina o que a vizinha do 302 me perguntou hoje. Ele disse um dia, rindo, enquanto carregava sacos de terra para o carro. Ela está te pagando bem, meu filho. Uma senhora rica como ela deve ser bem generosa. Eu só sorri e disse que a senhora me pagava com os melhores bolos da cidade. Nós dois rimos. A fofoca era uma sombra engraçada que nos seguia, mas que não tinha poder para nos tocar, porque a verdade da nossa relação era tão diferente, tão mais profunda do que aquelas mentes pequenas podiam conceber. Eles viam um romance improvável. Nós vivíamos uma amizade genuína e uma relação familiar que se formava. O amor por Renato não chegou como uma tempestade, como nos livros que eu lia na adolescência. Ele chegou como a chuva fina que molha a terra devagar, sem alarde. Até que um dia você percebe que tudo ao redor está mais verde, mais vivo. Foi numa tarde chuvosa. A dor na coluna de Renato estava mais forte, e ele estava quieto, olhando a água escorrer pela janela. Eu fiquei ao seu lado, em silêncio, apenas fazendo companhia. Não havia necessidade de palavras. Depois de um longo tempo, ele virou o rosto para mim. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ele raramente deixava transparecer. Sabe, Maria Helena, depois do acidente eu achei que a vida tinha acabado. Que eu ia ser só o pai do Renan, o homem na cadeira de rodas. Eu me sentia como uma árvore velha, só esperando a hora de cair. Ele respirou fundo. Mas aí você chegou, e me lembrou que até a árvore velha dá flor. Meu coração, aquele órgão adormecido e desconfiado, bateu de uma forma que eu não me lembrava ser possível. Estendi minha mão e segurei a dele. Suas mãos eram ásperas, marcadas pelo trabalho de uma vida inteira, mas o toque era o mais gentil que eu já havia recebido. Nós dois éramos jardins abandonados, Renato. Eu sussurrei. Acho que só precisávamos de um jardineiro que entendesse a nossa terra. Ele apertou minha mão. E naquele aperto, naquela sala simples com o barulho da chuva lá fora, eu soube. Demorou 60 anos. Demorou uma vida inteira de enganos, de solidão, de muros e de portões fechados. Mas ali, segurando a mão de um homem que via minhas flores e não meu ouro, eu finalmente estava em casa. Eu era amada, não por aquilo que eu tinha, mas por aquilo que eu era. E pela primeira vez, eu estava de verdade e sem medo completamente feliz. A vingança contra o meu passado não seria um ato de raiva, mas um ato de felicidade. A maior afronta que eu poderia fazer àqueles que me usaram era simplesmente ser feliz de ver o zumbido das abelhas nas lavandas era a trilha sonora das minhas tardes. A vida havia encontrado um ritmo novo, uma melodia suave e constante que embalava meus dias. Eu tinha um filho do coração em Renan e um amor sereno em Renato. Era um arranjo tão perfeito, tão inesperado, que às vezes eu mesma precisava parar e respirar fundo para acreditar que era real. Mas o mundo lá fora, do outro lado dos meus muros floridos, insistia em ouvir uma música completamente diferente. A personificação desse mundo exterior apareceu na minha porta numa terça-feira, na forma de Clarice, uma antiga conhecida dos tempos em que eu frequentava coquetéis e jantares de gala. Ela não me ligava há anos, mas a fofoca, ao que parece, é um excelente catalisador de amizades esquecidas. Maria Helena, querida, que saudades, ela disse, me abraçando com uma força que não condizia com a nossa intimidade. Seus olhos, no entanto, não estavam em mim. Varreram meu jardim com uma avaliação rápida e, em seguida, pousaram em Renan, que estava do outro lado do gramado, plantando mudas de amor perfeito. Servi um chá na varanda, e o interrogatório velado começou. Seu jardim nunca esteve tão lindo, querida. Você deve estar investindo bastante nele. O jeito que ela disse a palavra investindo deixava claro que não se referia às plantas. Eu sorri. Um sorriso genuíno que a desarmou. É o melhor investimento que já fiz em toda a minha vida, Clarice. O retorno é diário. Ela riu, um som agudo e forçado. Imagino. Um rapaz tão dedicado. É difícil encontrar gente de confiança hoje em dia. E tão bonito. Ele deve alegrar bastante os seus dias.
Eu bebi um gole do meu chá, saboreando o momento. Anos atrás, um comentário como aquele me deixaria furiosa, humilhada. Eu me sentiria na obrigação de me defender, de explicar. Mas agora era apenas um ruído distante, como o trânsito na avenida. Renan é uma luz na minha vida. Ele e o pai dele, respondi com calma, dando ênfase na segunda parte da frase. Clarice ignorou a menção ao pai. Seus olhos brilhavam com a malícia de quem acha que descobriu um segredo escandaloso. Ela se inclinou para frente, baixando a voz. Você precisa ter cuidado, Helena. Um rapaz jovem. As pessoas falam. E você sabe, com o seu histórico... Não quero que se magoe de novo. Aí estava. A pena disfarçada de preocupação. O lembrete sutil dos meus fracassos, para que ela pudesse se sentir superior em seu casamento de aparências. Olhei para Renan, que agora se levantava, limpando a terra das calças. Ele me viu, sorriu e acenou. Um aceno puro, de filho para mãe. E naquele instante, a vingança que eu nunca planejei aconteceu. Não foi um ato, foi um sentimento. Uma paz tão profunda, uma certeza tão inabalável, que a opinião de Clarice e de todo o resto do mundo se tornou insignificante. Eu agradeço a sua preocupação. Clarice, eu disse, e minha voz era firme, sem um pingo de hesitação. Mas pela primeira vez na vida, eu não tenho medo nenhum de me magoar. Porque o que eu tenho hoje não é frágil, não se compra. E acredite, não se quebra. A visita dela terminou logo depois. Acho que minha felicidade genuína foi mais chocante para ela do que qualquer escândalo que pudesse imaginar. Mais tarde, o telefone tocou. Era Renan, da casa dele. Dona Helena, o pai tá com uma dúvida aqui sobre a poda daquela buganvília. A senhora não quer vir jantar com a gente? Fizemos macarronada. Meia hora depois, eu estava na cozinha simples e aconchegante deles. Renato estava sentado à mesa, me explicando com as mãos a melhor maneira de guiar os galhos da trepadeira para que ela florescesse mais. Renan, com um avental sujo de molho, mexia a panela no fogão, reclamando de uma garota da faculdade que não respondia suas mensagens. Ela visualiza e não responde, pai. O que eu faço? Ele perguntou exasperado. Renato olhou para mim e piscou. Pergunte para a Maria Helena. Ela entende mais de corações do que eu de orquídeas. Nós três caímos na gargalhada. Eu dei um conselho a Renan, o mesmo que minha mãe me daria se estivesse ali. Quem quer dá um jeito, meu filho. Quem não quer, dá uma desculpa. Foque nos seus estudos que é melhor. Ele fez um bico, mas aceitou o conselho. Enquanto jantávamos, espremidos naquela cozinha pequena, com o cheiro de manjericão no ar, eu olhei para aqueles dois homens. O jovem, cheio de sonhos e dramas juvenis, que me via como uma mentora, uma segunda mãe. E o mais velho, com os olhos cansados, mas cheios de amor, que via a mulher por trás dos muros, a jardineira da própria alma. As pessoas podiam pensar o que quisessem. Podiam me ver como a idosa rica que comprou a atenção de um rapaz bonito. A verdade era muito mais complexa e infinitamente mais bonita. Eu não comprei atenção. Eu cultivei afeto. Eu não encontrei um amante jovem. Eu encontrei uma família. Minha vingança final contra todos os homens que só viram meu dinheiro não foi expô-los ou humilhá-los. Foi provar que eles estavam errados sobre o valor das coisas. Eles achavam que a felicidade estava no que eu podia comprar, e eu a encontrei no que não tem preço. Eles queriam meu patrimônio, e eu encontrei minha riqueza num prato de macarronada, numa lição sobre poda de flores e no amor de um pai e de um filho. Eles ficaram com as memórias vazias de um luxo que não puderam manter. Eu fiquei com o jardim, e pela primeira vez na minha longa vida, o meu jardim estava completo.